Ok, bom dia. Vamos lá, né? Aí você acha graça. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre conceitos aplicados à química farmacêutica, tá? E depois a gente vai ver um pouquinho de histórico, né? Como é que a química farmacêutica surgiu, para que a gente possa entender o desenvolvimento de produtos e como que a química farmacêutica, né, ela se desenvolveu ao longo desses 2 séculos aí de desenvolvimento científico e tecnológico, tá? Muito importante que a gente revise alguns conceitos da farmacologia, da físico-química e da química orgânica. Eles são importantes para a gente. Por quê? Quando a gente vai falar sobre questão de fármacos, né, a gente está falando de uma molécula quimicamente conhecida que tem uma ação sobre o corpo, né? Quem pode me dar exemplo aí de um fármaco e uma ação que ele exerce no corpo? Quem pode me dizer aí no chat aí? Exemplo de um fármaco, me citar um fármaco e o que que ele faz no corpo da gente. Dipirona ou Vamos lá, antipirético. gente. A presença de vocês, ela está condicionada à participação de vocês comigo aqui no chat, tá bom? Nas perguntas que eu passar para vocês. Eu sou Então, um exemplo importante aí para vocês não ficarem só no corpo presente aí. Vamos lá. Então, bem me deem simples. exemplo aí de um fármaco e de uma ação que esse fármaco gera no corpo da gente. Vou Dipirona. começar com vocês para ajudar, né? Então, por exemplo, ácido acetil salicílico, né? O que, que o ácido acetil salicílico faz? Antiagregante Ele plaquetário. funciona como analgésico. Vamos lá. Me deem exemplo aí de um fármaco e de uma ação que ele traz para gente. Uma ação que ele tem sobre o corpo da gente. Paracetamol analgésico, beleza. Nimesulida. Um anti-inflamatório. Vou fazer assim para ficar mais interessante. Daniela, chama algum dos colegas que esteja presente aí para eles poderem dar o exemplo deles. Vamos lá. Bota alguém no fogo aí. Vamos lá, Anderson, te vira aí. Pois é, me dá exemplo de um fármaco e uma ação dele no organismo aí. Embora, vocês já estão no 7º período, você já tem que ter alguns fármacos aí de cabeça aí, já viram farmacologia. Pressão, Anderson, bora. Nimesulida, anti-inflamatório. Beleza. A partir de agora eu não quero mais anti-inflamatórios. Eu quero outros tipos de fármaco. Vamos lá. Bota alguém no fogo aí, Anderson. Bora lá, Christian. Isso, beleza. Losartano, antipertensivo. Bota alguém no fogo aí, Christian. Amoxicilina, antibiótico. Beleza. Penicilina, antibiótico. Beleza. Bora, Célio. Beleza, então, o que todos esses exemplos aí que vocês me deram, né? O que eles têm em comum? Significa que eles têm uma estrutura química, essa estrutura química ela é conhecida, por isso que a gente chama, né, essa molécula de fármaco, é um dos requisitos, tanto que quando a gente estiver na parte de desenvolvimento de produtos, que a gente estiver trabalhando com desenvolvimento de fármacos, a gente vai ver que a primeira etapa da fase de desenvolvimento é descobrir quem é a molécula. Então, como é que é descobrir quem é a molécula, professor? Determinar as características físico-químicas, né, as propriedades físico-químicas. Então, tem algumas aí que tem citados aí na apresentação para vocês, né, como solubilidade, grau de ionização, tamanho molecular, e a estrutura, a forma como essa molécula se organiza, porque isso é importante, porque os fármacos, eles podem agir por 2 mecanismos, tá? Que a gente chama de mecanismo inespecífico, exemplo, né, de um fármaco que age por mecanismo inespecífico. Os anestésicos gerais, eles precisam então saturar, né, o nosso sistema nervoso central para eles poderem fazer o efeito anestésico, consequentemente despolarizar a membrana. Os antiácidos é um exemplo de outro fármaco sem
necessidade. Por quê? Porque esses fármacos eles não precisam se ligar a um receptor para poder gerar o seu efeito farmacológico, tá? Já os fármacos de ação específica, eles dependem do corpo ter um receptor, ou seja, uma célula apresentar um receptor, e esse receptor, ele pode estar onde? Ele pode aí estar na presença, tá? Ele pode estar incorporado numa enzima, ele pode estar incorporado num poro, ele pode estar incorporado numa membrana, ele pode estar incorporado numa proteína, e esse fármaco, quando ele se liga, ele faz alguma coisa com essa enzima, com essa proteína, com esse canal, e assim sucessivamente, tá? Então, isso é o que a gente chama de mecanismo de ação. Então, de forma geral, é importante aí que a gente conheça tanto a propriedade físico-química quanto a estrutura dos nossos fármacos, tá? Quando a gente pensa aí na questão de uma célula, né, a gente sabe aí que a nossa célula é envolvida por uma membrana, e nessa membrana a gente vai encontrar aí proteínas, a gente vai encontrar lipídios. Na parte interior da membrana, a gente vai ter o citosol, então a gente vai ter aí bastante água, e na parte extracelular também. Então a gente pode observar que o caminho que esse fármaco vai chegar até ele alcançar a célula-alvo, que a gente chama de tecido-alvo, né? Até ele chegar nessa parte, ele vai enfrentar aí um monte de barreiras. Então é importantíssimo aí que a gente leve isso em consideração na hora do desenvolvimento dos nossos fármacos, tá? Então a gente tem que levar em consideração aí as propriedades físico-químicas, né? Como é que ele se comporta, se ele consegue se dissolver em meio aquoso, se ele consegue se dissolver em meio de lipídios, ou se ele tem, né, uma característica que ele consegue parte se dissolver em meio aquoso, parte se dissolver em meio lipídico. Isso é muito importante, a gente vai ver quando a gente estiver vendo regra de 5, que é a caracterização físico-química e as propriedades que têm influência direta sobre a ação biológica do fármaco, a gente vai ver uma propriedade que a gente chama de coeficiente de partição ou lipofilicidade. Tá? Isso é muito importante aí, porque na hora que a gente vai desenvolver um fármaco, a gente tem que pensar onde é que ele vai agir. Fármacos para o sistema nervoso central são bem mais difíceis de serem desenvolvidos, porque a gente tem barreira hematocefálica e ela é extremamente seletiva, então não é qualquer coisa que entra, tá? Então, essas propriedades físico-químicas, de forma geral, elas são baseadas na estrutura e no que o nosso fármaco vai apresentar quanto grupos funcionais. Na aula passada, né, eu comecei a perguntar para vocês aí o que diferenciava uma molécula orgânica de uma molécula inorgânica, né? Então, falei para vocês lá que uma molécula orgânica é uma molécula que tem, né, carbono, mas não obrigatoriamente toda molécula orgânica vai ter carbono, existem algumas inorgânicas que têm carbono, tá? Mas o que é importante aí para a gente saber diferenciar é que toda molécula orgânica ela vai formar uma função orgânica, tá? Professor, me lembra aí o que é uma função orgânica que eu não lembro direito, né? Então a gente tem aí várias funções orgânicas, como no caso, a gente tem os hidrocarbonetos, né, que são moléculas aí formadas apenas de carbono e hidrogênio, como diz o nome. A gente vai já fazer uma revisãozinha dos tipos de hidrocarbonetos, é importante, tá? A gente tem as chamadas funções oxigenadas, né? Então a gente já vai encontrar nessas funções oxigenadas carbono, hidrogênio e oxigênio, e a gente tem as chamadas funções nitrogenadas, né? Que são já funções que a gente vai encontrar na molécula. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, mas a gente também pode encontrar nas funções nitrogenada oxigênio, que é o caso aí da amida, tá? Que a gente vai fazer uma revisãozinha aí baseada nisso, ok? Existe também o que a gente chama de outras funções, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vou mostrar aqui para vocês, né? Tá aí, ó, a infinidade aí de funções que a gente tem. A gente pode ter ésteres, pode ter ácidos carboxílicos, pode ter aminidina, pode ter sulfeto, né? Pode ter éter, pode ter anidrido, pode ter aldeído, pode ter enona, entre vários outros grupos funcionais. Então, vamos lá. Vamos fazer uma revisãozinha aqui para a gente poder relembrar e vamos sempre estar associando, né, as características de cada molécula orgânica. Professor, mas por que o senhor está mostrando essa questão para a gente antes da gente poder ver uma molécula? Por que é importante, né, eu saber essa questão relacionada às propriedades orgânicas e físico-químicas de uma molécula? Quando a gente for ver fármacos, a gente vai ver que os fármacos, né, eles são praticamente todos os fármacos, né, eu posso dizer que 98% dos fármacos, eles serão uma molécula orgânica, tá? E eles serão uma molécula composta por funções mistas, ou seja, a gente não vai encontrar no fármaco uma só
função orgânica. A gente vai encontrar, geralmente a gente encontra 2, 3, 4, 5 funções orgânicas, tá, relacionadas aí quando a gente está falando dos fármacos. Então a gente vai ver aí que alguns fármacos, inclusive, eles vão apresentar grupos funcionais que são mais comuns. Então, por exemplo, a gente vai encontrar muito álcool, a gente vai encontrar muito ácido carboxílico, a gente vai encontrar muita amina, tá? Baseado no tipo de fármaco aí que a gente esteja trabalhando. Vou mostrar aqui para vocês uma imagem com vários fármacos, né, com os grupos funcionais aí, tá? Destacados. Isso aqui é importante, né? Porque quando a gente está trabalhando com a questão relacionada aí aos fármacos, tá? Então a gente tem propanolol, midazolam, cimetidina, fenila, idivavir, piridina, decalina, imantinib, piridina e assim sucessivamente. Então, se a gente for perceber, quando o homem ele começou a descobrir moléculas isoladas, porque até ali o início do século XX, né? A nossa medicina, a nossa forma de tratamento das nossas doenças, elas eram exatamente baseadas em produtos naturais. Então a gente se baseava aí principalmente aí em produtos vindo aí da natureza, das plantas, né? Até hoje a gente ainda faz a utilização, mas o princípio básico de toda a nossa medicina era baseado aí nas preparações que vinham de plantas, com o uso de drogas vegetais. Com o século XX e o desenvolvimento de métodos analíticos, de métodos de isolamento e assim sucessivamente, o que aconteceu? O homem ele começou a descobrir moléculas isoladas, tá? Então, a gente desenvolveu algumas técnicas analíticas, como espectroscopia, infravermelho, ressonância magnética nuclear, que é o que deu para a gente começou a caracterizar essas moléculas isoladamente, e a partir daí a gente começou a perceber que algumas moléculas, de forma específica, elas tinham ação de medicamentos, de fármacos no nosso corpo. Tá? Então, por isso que, a partir do século XX, a gente começa a ter a introdução desse conceito de fármaco. Então, o que seria fármaco para a gente? Né? Fármaco, ele seria uma molécula quimicamente definida. Então, por exemplo, aqui eu tenho o propanolol, né? Ele tem aqui os hidrocarbonetos aromáticos, aí junto dos hidrocarbonetos aromáticos ele vai ter aqui um éter, tá? Junto deles ele vai ter um álcool, ele vai ter uma amina e ele vai ter um pedaço também de hidrocarbonetos alifáticos. Então, se vocês observarem, todas essas moléculas que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Elas me mostram moléculas que são moléculas de fármaco, tá? Esses fármacos, eles são formados exatamente pelos quê? Por esses grupos funcionais que eu falei para vocês. E o que é o mais legal? A gente vai começar a observar que os fármacos, de forma geral, né, eles vão ter estruturas similares. Então, por exemplo, né, trouxe aqui para vocês, no caso aqui dos salicilatos, o ácido acetil salicílico, ele está dentro dessa classe aqui. Se vocês observarem, eles possuem moléculas diferentes, mas eles têm coisas em comum, tá? Então, por exemplo, todos os salicilatos, eles têm um anel. Esse anel ele vai estar ligado ali num grupo ácido carboxílico para a gente, e esse grupo ácido carboxílico ele pode variar. Ele pode ser um ácido carboxílico, ele pode ser um sal, ele pode ser uma amida e assim sucessivamente, tá? Não está aparecendo para mim. Sempre que não estiver aparecendo aí para vocês a imagem, eu recomendo sempre que... às vezes é problema da conexão, tá? Então, se vocês saírem e entrarem, a imagem aparece para vocês, tá bom? É só fazer isso que volta a aparecer para vocês, tá bom? Qualquer coisa é só chamar no chat aí que eu olho aqui, qualquer coisa eu tento resolver. Tá? Então, se a gente começar a observar, por exemplo, aqui a gente tem os antibióticos, né? As penicilinas, ampicilina e amoxicilina. Então, se vocês observarem, elas são moléculas que têm distinção, têm partes diferentes, né? Mas elas também vão apresentar núcleos ou partes que são semelhantes entre si. Isso é importante exatamente em que ponto? Na hora que a gente estiver trabalhando, né, com o desenvolvimento dos fármacos de ação específica, exatamente porque esses fármacos, eles dependem do quê? Eles dependem da sua estrutura química para que eles possam se ligar com o receptor. Vocês então viram aí na farmacologia, né, que para um fármaco ele poder se ligar a um receptor, ele precisa ter uma conformação, ele precisa ter lá os grupos funcionais colocados em determinadas posições dentro da molécula para que, no caso aí, desses grupos funcionais, na hora que a gente estiver lidando com o receptor, de modo que a gente consiga aí encaixar ele no receptor.
Por isso que a gente tem aí o esqueminha que vocês viram na farmacologia, que a gente chama de esquema chave-fechadura, tá? Esse esquema, ele vai depender do que a gente chama de forças inter ou intramoleculares. Essas forças, elas são importantes porque quando a gente estiver fazendo modificação molecular, que a gente quer melhorar a característica de um fármaco, né? Melhorar o efeito de um fármaco, ou a gente quer diminuir um efeito colateral, melhorando a segurança do fármaco, tá? A gente vai ver aí que essas caracterizações, elas são importantes para que a gente possa levar isso em consideração. Vou mostrar aqui para vocês darem uma relembrada, né? Então, por exemplo, né, o esquema chave-fechadura, que a gente chama fármaco-receptor. Então, se vocês observarem aqui, né, isso aqui seria o desenho de um receptor, como ele teria, ou seja, ele tem aí para a gente uma forma, e para que o fármaco ele possa, né, se encaixar a esse receptor, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter um desenho específico. Esse desenho é o que a gente vê nas moléculas da gente. Então, quando a gente quiser desenvolver um novo fármaco para que ele possa se encaixar no receptor, tá? Então, se vocês observarem aqui, o que foi feito aqui nessa imagem que eu estou colocando como exemplo para vocês? Esse fármaco, ele não consegue encaixar aqui nos pontos do receptor. Aí o que foi feito? Foi feita a dissecação molecular, então a molécula ela foi dividida em grupos funcionais, vou já mostrar para vocês, e essa dissecação molecular observou-se aonde cada receptor, né, onde cada parte da molécula se encaixa no receptor. E a partir disso foi possível fazer uma extensão aqui na cadeia, como eu estou mostrando aqui para vocês, né, nesse exemplo, e essa extensão na cadeia permitiu com que essa molécula ela se encaixasse no receptor. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com fármacos de mecanismo específico ou de ação específica, a gente depende da sua estrutura. Então, quando a gente estiver fazendo as modificações, a gente tem que propor modificações de modo que essas modificações elas mantenham a estrutura. A gente vai ver algumas estratégias que a gente pode alterar as propriedades físico-químicas, a gente pode aí melhorar as questões relacionadas à interação dos pontos de interação do fármaco com o receptor, sem alterar necessariamente a sua estrutura. Então, tem algumas estratégias de modificação molecular que nós vamos ver. E quando a gente faz a alteração de grupos funcionais, né, esses grupos funcionais eles vão ter impacto diretamente aonde? Nas propriedades físico-químicas do nosso fármaco, tá? Então, essas duas questões, a estrutura e as propriedades físico-químicas, é o que determina para a gente a ação de um fármaco ou não, tá? Então, é muito importante que a gente leve em consideração isso, por isso que eu vou fazer na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisãozinha aí para a gente poder lembrar os grupos funcionais, porque na hora que a gente estiver mexendo com as moléculas, a gente tem que saber onde é que a gente vai mexer e qual o impacto que isso vai mexer. Beleza? Então, vamos lá. Falei aqui para vocês que, basicamente, as funções orgânicas elas são hidrocarbonetos, funções oxigenadas e funções nitrogenadas. E tem as outras funções, né? Tem funções com enxofre, que a gente chama de tiofunções. Tem outras funções com nitrogênio, mas esse nitrogênio vem combinado com oxigênio nele mesmo. A gente chama de funções nitro, elas não são funções nitrogenadas, entre outros, tá? Então a gente vai ver isso agora. Beleza. Vamos lá. O que é um hidrocarboneto? Quem pode me dizer aí? Se vocês abrirem o áudio de vocês, fica melhor para explicar para mim, tá? Então, o que seria aí um hidrocarboneto? Quem pode aí me dizer? Se vocês não se manifestarem, eu vou colocar vocês no fogo. Então, primeiro eu deixo aí que vocês se manifestem. O que seria um hidrocarboneto, Dalvilene? Aproveita aí que tu te manifestou e me responde. O que seria um hidrocarboneto? Quimicamente falando. Isso, beleza, né? É uma molécula que ela contém somente carbonos e hidrogênios. Então, eu posso dizer que todo hidrocarboneto tem fórmula geral, né? CX, onde X é o número de carbonos e o número de hidrogênios. Dalvilene, aproveita aí e me caracteriza, né? Como é que os hidrocarbonetos eles podem aparecer? Como é que
eu tenho hidrocarbonetos? Eu vou te dar uma dica. Eu vou te mostrar uma imagem de hidrocarboneto, ó. Dá uma coladinha aí na imagem de hidrocarboneto, tá? E depois me diz aqui como é que eles podem aparecer, quais são os tipos de hidrocarbonetos que a gente tem. Vamos lá, te dei uma ajuda aí. Qualquer coisa, pede ajuda para os universitários. Tá, mas aí o que seriam alcanos, alcenos e alcinos? O que diferencia um alcano de um alceno de um alcino? Professor, eu vou ligar aqui o microfone para ficar mais fácil. O Gente, se vocês alcano... abrirem o áudio de vocês, fica mais fácil para vocês poderem falar isso. A Lídia está te ajudando. Eu acho que fica melhor do que vocês digitarem. Então, abram o áudio para vocês falarem. Acho que fica bem melhor para vocês responderem. Então, os hidrocarbonetos, né? Eles podem se apresentar na forma de ligações, né? Então, as ligações, Isso. elas podem ser ligações. Tá? Então, as ligações... Opa, liga... Elas podem ser saturadas e insaturadas. Beleza. O que mais? Vamos lá, vamos dar uma revisada aqui em orgânica, que isso aqui é muito importante para a gente. Alcanos, ligações simples, alcenos e alcinos, ligações insaturadas. Beleza. O que mais? Como é que os hidrocarbonetos podem se apresentar também? Já me disseram aí em relação às ligações, mas o que mais? Como é que eles podem se apresentar? Vamos lá. Beleza, Dani, né? Eles podem ser de cadeia aberta ou de cadeia fechada. Então, eu posso dizer que eles podem ter cadeia aberta e esse fechado eu vou chamar de cíclica, né? Então, as cadeias, elas podem ser abertas ou elas podem ser cíclicas. Ok, perfeito. O que mais? O que a gente pode falar mais sobre os hidrocarbonetos? Deixa eu ver. Número de carbonos, beleza, tá? Mas o número de carbonos ele vai ser importante, tá, Cassiane? Vou já usar essa tua informação um pouquinho mais para frente. Anderson, como assim eles são solúveis e insolúveis? Se eles são solúveis e insolúveis, eles são solúveis e insolúveis em quê? E aí? São solúveis e insolúveis em quê? Em água. Existem hidrocarbonetos que são solúveis em água, ou existem hidrocarbonetos que são insolúveis em água, ou tanto faz. Eles podem ser tanto solúveis quanto eles podem ser solúveis em água. Melhora essa resposta aí. Pede ajuda dos universitários, Anderson, se precisar. Ajuda aí, galera. Não deixa o coleguinha sozinho aí no fogo, não. E aí? Anderson, bota alguém no fogo aí, Anderson. Vou te dar esse poder aí. Bota alguém no fogo aí. Vai lá, Pedro. Isso, a Lídia me disse aqui, né, que eles são insolúveis em água. Aí a gente vai... Eles são apolares, né? Então, dificilmente eles formam polo. Então, beleza. Lídia, eu vou transformar, eu vou colocar aqui, né? Que a gente vai usar um termo. Então, toda vez que a gente estiver se referindo, né? Então, os hidrocarbonetos, eles são apolares, tá? Toda vez que a gente estivesse querendo se referir a um produto ou um composto apolar, a gente vai dizer que ele é lipofílico. Lipofílico, né? Afinidade a lipídios, gordura, né? Então, são compostos, a gente sabe aí que os óleos e gorduras, eles são compostos apolares. Então, toda vez que a gente quiser se referir a um composto apolar, a gente vai dizer aí, né,
que ele é um composto lipofílico. Então, no caso aí dos hidrocarbonetos, o que ele vai conferir para as nossas moléculas de fármaco? Ele vai conferir para os nossos fármacos, né? Lipofilicidade. Beleza, o que mais? Eles são ácidos, eles são bases ou eles são neutros? Ou tanto faz? O que vocês acham? E aí, gente, eles são ácidos, eles são bases, ou eles são neutros, ou tanto faz? O que vocês acham? Vamos lá, Gedielson. Me diz aí, Gedielson, vou começar a chamar vocês aqui. Ó, lembrem-se que a frequência de vocês, ela está condicionada à participação de vocês aí comigo na aula. E aí, Gedielson? Os hidrocarbonetos, eles são ácidos, eles são bases, ou neutros, ou tanto faz? Eles podem ser qualquer coisa. E professor, só um minuto. Christian? E aí, Christian, se manifesta aí. Alguns podem ser bases e outros podem ser ácidos. Anderson, tu pode me explicar então o que é um ácido e o que é uma base? Tu poderia me explicar aí e me dizer, professor, um ácido, ele é uma substância que faz isso, isso e isso. E uma base é uma substância que faz isso, isso e aquilo. E aí, tu pode me dar essa explicação para poder explicar aí o teu, né, dizer que eles podem ser ácidos ou bases? Professor, é porque depende do pH, né? Existe o pH quanto mais baixo, abaixo de 6, 7, vai abaixando, vai ficando mais base. Alguém ajuda o Anderson aí, gente. E acima vai sendo mais ácido. A diferença é basicamente o pH. Alguém ajuda o Anderson, gente? Vamos lá. Ácidos doam prótons e bases recebem prótons. Beleza. Isso aí pelo conceito de Bronsted-Lowry tá certinho, tá? Tá certinho, certinho, certinho. Então, um hidrocarboneto, ele pode ser um ácido ou uma base? Um hidrocarboneto, ele pode doar prótons ou ele pode ceder prótons? Vou voltar aqui na estrutura do hidrocarboneto para vocês pensarem e me dizer. Está aqui a estrutura de 2 hidrocarbonetos, né? Um de cadeia aberta e um de cadeia fechada. E aí? O hidrocarboneto, ele é capaz de doar ou ceder prótons? O que vocês acham? Por que, Lídia? Tu acha que não? Né? Vou fazer que nem a Tata Werneck quando ela faz a entrevista. Comente. Né? Ela pergunta alguma coisa e logo em seguida ela faz um comente. E aí? Por que tu acha que não? Alguém aí ajuda a Lídia aí, gente? Vamos lá? Professor, eu só acho, eu não sei, né? Não tem problema não. Daqui a pouco a gente... Exatamente, eu quero ver como é que tá o nível de vocês em orgânica e fisicoquímica para eu poder... Alguns hidrocarbonetos fazem reação de sulfonação e halogenação. Mas aí, Dani, né? Ele faz a reação, isso não significa que o hidrocarboneto seja um ácido ou seja uma base.
tá? Então, existe uma diferença que eu vou já comentar, inclusive é uma propriedade físico-química extremamente importante para o nosso estudo, tá? Pois é, mas tudo isso que vocês estão falando, né? Quando você coloca um grupo tio, que é a sulfonação, quando você coloca, né, um halogênio, ou quando você coloca um grupo nitro, tá? O hidrocarboneto, ele deixa de ser hidrocarboneto e ele assume outra função orgânica. Ou ele vai passar a ser uma função oxigenada, ou ele vai passar a ser uma função nitrogenada, ou ele vai passar a ser uma outra função, como, por exemplo, um haleto orgânico. Então, ele deixa de ser um hidrocarboneto, tá? Então, vamos lá. Importante. Os hidrocarbonetos, né? Eles não são nem ácidos e nem bases. Para eles poderem ser ácidos e bases, eles precisariam aí ter grupos funcionais que dessem essa característica para ele. No caso aí, por exemplo, hidroxila, amina, para eles poderem ser ácidos e base. Mas os hidrocarbonetos, eles podem formar polos, tá? Exatamente essa formação de polo, a gente vai encontrar aí nos hidrocarbonetos que são insaturados, né? São aqueles que, os hidrocarbonetos insaturados, são aqueles que apresentam ligação dupla ou ligação tripla, tá? Essas ligações, elas podem ser rompidas e, consequentemente, ele pode formar um polo negativo, que a gente chama de ânion, tá? Então, ele pode formar um íon negativo, que a gente chama de ânion, ou ele pode formar, em alguns casos, um polo positivo, que a gente chama de cátion, tá? Essa propriedade de formar ânions e cátions, a gente chama de grau de ionização. Grau de ionização. Ele deixa, né, de ser uma molécula neutra, tá? Ionização, Rondenegger. Tá? Então, ele deixa de ser uma molécula neutra e passa a ser neutra e passa a ser um íon, tá? Esse íon ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Mas, para que isso aconteça, devem existir condições muito específicas. Então, se a gente parar para pensar, principalmente aí os hidrocarbonetos, que têm moléculas muito grandes, que apresentam principalmente anéis aromáticos, tá? Eles têm baixo poder de ionização. Então, eles vão formar esses polos exatamente porque a organização da cadeia de carbonos, né, protege muito a formação desses polos. Por isso que essa questão aqui, né, deles serem apolares, ou seja, lipofílicos, é exatamente porque eles praticamente quase não sofrem grau de ionização, tá? No caso aí dos hidrocarbonetos insaturados, eles têm essa possibilidade porque existe, em alguns casos específicos, a possibilidade de eu quebrar essas duplas ou essas triplas ligações, beleza? Até aqui, ok? Tá? Então, isso é muito, 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 muito importante que a gente leve em consideração. Então, uma das questões aqui que a gente vai colocar, né, é que as cadeias, elas são muito estáveis. Tá? Então, são compostos muito estáveis. Tá? Então, eles podem possuir aí ligações saturadas e insaturadas, eles podem apresentar cadeia aberta ou cíclica, né? Vou colocar aqui mais uma característica que vocês não me disseram. A cadeia, ela pode ser ramificada, né? Ramificada, ou simples, né? Sem ramificação. E o que é importante para a gente aqui do ponto de vista dos fármacos, né? Eu vou marcar essa característica aqui, ó. Eu vou marcar ela como a característica mais importante, tá? Então, quando a gente estiver falando aí relacionado ao nosso fármaco e a gente estiver estudando aí a ação dele, a influência das propriedades dele na ação do nosso fármaco, a gente tem sempre que lembrar que toda vez que a nossa molécula tiver partes de hidrocarboneto, tá? Ela vai conferir para esse fármaco uma maior apolaridade ou uma maior lipofilicidade, beleza? Então a gente tem que levar isso em consideração na hora que a gente estiver trabalhando, ok? Todos estão me escutando bem? O Gedielso disse que baixou o áudio, mas eu não mexi em nada aqui, tá normal para mim.
Talvez aí seja o fone de ouvido ou o celular. O áudio baixou ou tá normal? Beleza, então continuemos, tá? Então, hidrocarbonetos, exemplos de hidrocarbonetos. A gente tem aqui um hidrocarboneto de cadeia aberta, insaturada, ramificada. Aqui a gente tem exemplo de um hidrocarboneto que tem uma parte fechada, tá? Isso é muito importante aqui. Eu vou inclusive colocar aqui, a gente tem os hidrocarbonetos, eles têm um tipo especial que chamam de hidrocarbonetos aromáticos. Aromáticos, tá? Aromáticos. Tá? Então, que é o que a gente chama de hidrocarbonetos aromáticos. Tá? Então, eles são muito importantes, né? Existem, lá quando a gente vai trabalhar com fármaco, a gente vai ver que tem muitos fármacos que eles vão apresentar hidrocarbonetos aromáticos na estrutura da sua molécula, tá? Então, é muito importante a gente frisar aqui os hidrocarbonetos aromáticos. Ok. Deixar aqui. Beleza. Então, funções oxigenadas. E aí? Quais são as funções oxigenadas que a gente tem? Quem pode me dizer aí? Aquelas que vão apresentar, né? A substituição de um hidrocarboneto, elas receberam oxigênios, tá? Esses oxigênios, eles podem vir combinados com hidrogênios ou não, e eles vão formar para a gente as chamadas funções oxigenadas. E aí, vocês podem me dizer quais são as funções oxigenadas? Cetona, beleza. Álcool, aldeído, álcool, aldeído, éter, fenóis, beleza, fenóis, éster, legal, éster, e ácidos carboxílicos, ácidos carboxílicos, 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 beleza. Vou abrir aqui uma outra coluninha para a gente colocar as propriedades, ok? Deixar aqui do ladinho. Beleza. As funções oxigenadas, quais são as características aí físico-químicas aí das nossas funções oxigenadas? Que nem a gente viu aqui nos, nos hidrocarbonetos. E agora, o que, que as funções oxigenadas são? Falando em questões físico-químicas. Elas são polares, elas são apolares, elas têm grau de ionização, elas podem ser ácido, elas podem ser base. E aí, o que, que vocês acham? Ninguém sabe? Dani, todas são polares? Minha pergunta é: todas são polares? E aí, Dani, todas são polares? Pedro, ajuda a Daniela aí. Todas as funções oxigenadas, elas são polares. Isso, sabe que o álcool, né, os álcools e os ácidos carboxílicos são. E aí, Pedro, ajuda aí a Daniela aí. Ajuda a Daniela aí, ela quer saber. Eu perguntei para ela, né, se todas as funções oxigenadas, se elas são polares ou não. E aí, Raíssa, me ajuda aí.
Todos são polares, Ilan? Quais seriam os apolares, Darcy? Vamos lá, vou fazer vou pedir vou pedir para vocês aí que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês organizem para mim, tá? Vocês vão colocar no chat e vocês vão organizar que nem o exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Vou colocar assim, né? Primeira função, segunda função, P2, terceira função, tá? Terceira função, P3 e assim sucessivamente. Eu queria que vocês organizassem para mim, né? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês pensarem e colocarem para mim aí no chat a resposta de vocês. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês organizem para mim em ordem de polaridade. Então, eu quero que vocês me digam qual é a função oxigenada que é mais polar e qual é a função oxigenada que é menos polar, já que vocês estão me dizendo que existe uma diferença. Então, eu quero que vocês organizem. Vocês podem dar uma pesquisada aí, eu vou dar aí 5 minutinhos para vocês me colocarem na ordem aí. Pode ser? Então, vamos lá. Vocês têm 5 minutinhos para me dar uma resposta e colocar a resposta no chat aí. Quando eu pedir, vocês vão colocar a resposta só quando eu falar 5. Podem colocar a resposta de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vocês têm 5 minutinhos aí para pensar. Coloquei no chat aí para vocês a pergunta. Quero que vocês organizem as funções oxigenadas em ordem de polaridade.
E aí, temos uma resposta? Quem tiver feito aí, coloca a resposta no chat para mim, por favor. Vocês têm a resposta ou vocês querem mais um tempinho para pensar e organizar? Beleza, vamos lá. O Pedro me disse assim, né? Álcool, ácido carboxílicos, aminas, possuem um caráter polar alto, né? Aldeídos e cetonas. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para eu poder enxergar aqui no chat. Só puxar um pouquinho, né? Vamos lá. Beleza. Então, vamos lá. Pedro me disse assim, né? Álcool, ácidos carboxílicos e aminas. Opa! Amina é uma função, né? Nitrogenada, então ela não entra por enquanto aí pra gente. Possuem caráter polar alto. Éter, aldeído, cetona possuem caráter polar mediano e hidrocarbonetos são apolares. Beleza. Né? Anderson disse assim, a presença de outros átomos, oxigênio ligado a hidrogênio, entre carbonos dá a molécula caráter polar. Então, todos são polares. Beleza. Vou juntar aqui a resposta de vocês dois, né? Propriedades. Então, o que a gente pode falar? Quando a gente estiver falando, então, de funções oxigenadas, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, assim como os hidrocarbonetos, eles são apolares ou lipofílicos, tá? Muito importante a gente guardar essa informação. Então, toda vez que a gente está falando de hidrocarbonetos, a gente está falando, né, de compostos que são lipofílicos. Toda vez que a gente estiver falando, né, todos esses elementos mencionados, oxigênio, nitrogênio, são mais eletronegativos que o carbono. Por isso, a presença dele nas moléculas orgânicas para vencimento de uma região com acúmulo de carga elétrica. Isso significa que se a molécula possui mesmo que seja apenas um átomo diferente de carbono e hidrogênio, ela será polar, né? Beleza, só que aí, ó, cuidado aí na hora da resposta, que eu pedi só os compostos oxigenados por enquanto, tá? Sei que vocês deram aí uma pesquisadinha, mas beleza. Primeira coisa que a gente vai aprender, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os compostos oxigenados, eles sempre vão formar compostos polares. Facinho, tá? Exatamente porque toda vez aí, né, como a Lídia colocou, como o Anderson colocou, tá? E como o Pedro colocou, né? A resposta de vocês está bacaninha. O que é importante a gente lembrar? Toda vez que a gente tiver um átomo que seja diferente de carbono e hidrogênio numa cadeia de carbonos, a gente sempre vai conferir para essa molécula uma polaridade. O grau de polaridade, tá? Anderson, se você não tem como eu colocar maior do que isso, vocês podem dar zoom na tela, tá? Vocês podem pegar a tela aí, fazer a pinça com o dedo, que vocês conseguem dar o zoom na tela. Eu não consigo deixar maior do que isso aqui, não, tá? Se eu colocar em tela inteira, eu vou cobrir o chat, aí eu não vou ver o que vocês estão falando comigo, tá? Mas aí vocês podem colocar isso, pode fazer o zoom na tela, só fazer a pinça no coisa que vocês podem dar zoom. Isso, só fazer o zoom na tela que vocês conseguem aumentar a apresentação, para vocês olharem os detalhes e ficar pequenininho quando vocês estiverem no celular. Né? Então, toda vez que a gente estiver falando de funções oxigenadas, ou seja, quem são essas funções? Álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, ésteres e éteres, tá? Toda vez que a gente sai e entra, Lídia, se não estiver aparecendo, é só sair e entrar, porque é a conexão aí, tá? Minuto.
Apareceu agora? Beleza. Então, quando não aparecer para vocês, ou sai e entra, qualquer coisa, se não estiver aparecendo, fala para mim que eu paro e volto à apresentação. Tá? Então, toda vez que a gente estiver falando aí de oxigênio, tá? Então, toda vez que tiver na nossa molécula oxigênio, tá? Essa molécula ela vai receber um certo grau de polaridade. Esse grau de polaridade vai depender, entre outros fatores, do tamanho da cadeia de hidrocarbonetos, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante que a gente leve isso em consideração. Vou mostrar aqui para vocês uma imagem, tá? Então, por exemplo, né? Se eu pegar esse carinha bem aqui, vou colocar aqui um novo slide. Tá? Então, se eu pegar esse carinha bem aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o que a gente chama de moléculas apolares, né? Por quê? Porque esses carinhas aqui, todos os dois são hidrocarbonetos, ok? Agora, quando a gente coloca aí, eu vou só fazer uma ressalva. Cuidado, porque nem sempre o oxigênio ele vai vir acompanhado de um hidrogênio. Por exemplo, o caso do éter, tá? Ele não precisa necessariamente estar ligado a um hidrogênio. Ele pode estar ligado a outra parte de carbonos, tá? Mas o que é importante a gente lembrar? Toda vez que a gente começa a colocar oxigênio nas moléculas de hidrocarbonetos, né? A gente vai conferir polaridade. Mas uma coisa que é muito legal, a partir de agora, a gente vai descobrir que os fármacos, eles não são nem moléculas só polares, nem moléculas só apolares, tá? Então é muito importante a gente levar isso em consideração. A gente vai descobrir que os nossos fármacos, eles vão ter partes da cadeia que é apolar. Professor, mas como é que eu vou saber qual é a parte polar e qual é a parte apolar da cadeia de um fármaco? Eu vou ver aonde tem hidrocarboneto. Pode ser hidrocarboneto aberto, pode ser hidrocarboneto cíclico, tá? Mas se tiver hidrocarboneto, aquela parte que tem só hidrocarboneto, a gente diz que é a parte apolar da molécula. E aonde tiver grupos funcionais, e esses grupos funcionais eles podem ser coisas diferentes de hidrogênio e carbono, como o caso dos oxigenados, como o caso dos nitrogenados e das outras funções, aquela parte da molécula ela ganha o que a gente chama de polaridade, ou seja, quanto mais grupos funcionais a gente tiver numa molécula, mais polar ou menos polar essa molécula vai ser. Beleza? Vou fazer uma pergunta para vocês. Olhando esses três fármacos, se eu perguntar assim para vocês, olhando para esses três fármacos, vocês acham que eles seriam fármacos mais apolares ou eles seriam fármacos mais polares? O que vocês acham? Né? A gente tem aqui salicilato de metila, a gente tem salicilato de sódio e a gente tem a salicilamina, tá? E aí, o que vocês acham? Eles seriam fármacos mais polares ou eles seriam fármacos mais apolares? E aí, crianças? Vocês acham que eles seriam fármacos mais polares ou eles seriam fármacos mais apolares? A Cassiane acha que eles são fármacos mais polares. E aí? Vocês concordam com ela ou vocês discordam dela? Beleza. Vou colocar o outro grupo de fármacos que eu mostrei para vocês. E agora? Vocês acham que a gente tem fármacos mais polares ou fármacos mais apolares? A Daci já acha que eles são mais apolares. E agora? O que vocês acham? Que eles seriam fármacos mais polares ou fármacos mais apolares? Esse exemplo aqui que eu estou dando agora, tá, gente? Eles seriam fármacos mais polares ou mais apolares?
O Anderson acha que eles são mais apolares. Ó, viu que nesse fármaco agora que eu dei para vocês, o fármaco anterior, a gente tem lá, né, uma região com um fenol aqui, fenol aqui, né? Fenol é o fenol ele é um aromático junto com uma hidroxila, que é o que caracteriza para a gente o álcool. Então a gente sabe que os álcools, né, eles são polares, tá? E aqui a gente vai ter uma combinação que pode ser de ésteres, no caso desses dois, e aqui a gente tem uma combinação de uma acetona com uma amina. Então, se a gente tem grupos, tá? E esses grupos aí, eles conferem átomos diferentes, a gente garante mais polaridade. Então, esses átomos aqui, que eu mostrei para vocês, eles são átomos mais polares do que apolares, tá? E no caso desses aqui, né, já tem bastante coisa. Apesar da gente ter aqui um anel aromático, a gente já tem amina, a gente já tem éter, cetona, a gente já tem, né, um grupozinho tiol, já tem um ácido carboxílico e assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais grupos funcionais a gente inserir na molécula dos nossos fármacos, tá? Quanto mais moléculas, quanto mais átomos diferentes, né, de carbono e hidrogênio a gente inserir na molécula, mais polaridade a nossa molécula ela vai ganhar. Então é importante a gente levar em consideração isso. Então, beleza, né? Primeira coisa que a gente tem que aprender aí é que as funções oxigenadas, né, em termos de propriedades físico-químicas, elas sempre vão conferir polaridade. Quanto mais, né, átomos a gente tiver, quanto mais grupos funcionais a gente tiver, mais polaridade a molécula vai ganhar. E como a Cassiane me falou ali em cima, né, a polaridade é a mesma coisa de hidrofilicidade. Hidrofilicidade, né? Amigo da água. Enquanto que lipofilicidade, a gente tem, né, o amigo dos lipídios ou das gorduras. Toda vez que a gente estiver falando de polaridade, a gente está se referindo à propriedade que a gente chama de hidrofilicidade. Beleza até aqui? Beleza até aqui, crianças? Vocês estão me escutando? Beleza, então vamos continuar. Tá? Então, a primeira característica que a gente tem aí, quando a gente leva em consideração, tá, as propriedades físico-químicas das substâncias orgânicas, a primeira coisa que a gente leva em consideração é que as nossas funções oxigenadas, elas vão conferir polaridade, ou seja, elas vão conferir hidrofilicidade para o nosso fármaco. Outra coisa é que agora a presença do oxigênio, dependendo do tipo de função, significa que o nosso oxigênio ele vai favorecer uma maior ou uma menor possibilidade da gente formar íons, cátions e ânions. Então, a gente tem moléculas, né, com um grau de ionização maior do que os hidrocarbonetos. Como eu falei para vocês, né, lá no caso dos hidrocarbonetos, a gente vai ter grau de ionização, tá, relacionado a quem? Aos hidrocarbonetos que são o quê? Insaturados. Eles podem formar, mas é mais difícil de que aconteça. Em geral, os hidrocarbonetos eles permanecem na forma neutra, tá? Mas quando a gente fala aí, no caso das funções orgânicas oxigenadas, a gente já tem aí substâncias que têm uma capacidade maior, tá, de ter um grau de ionização. Então, o grau de ionização, tá?
ele é mais elevado no caso das funções orgânicas que apresentam, né, oxigênio na sua molécula, tá? Lembrando aí que grau de ionização, ele é diferente de pH, tá? Então, o grau de ionização, ele é diferente de pH, tá? De acidez e basicidade. Então, a gente tem que ter bastante cuidado para não confundir acidez e basicidade, tá? Com grau de ionização, ok? Então, eles apresentam, ou seja, é mais fácil para essas funções oxigenadas estarem na forma de íon, tá? É mais fácil para essas funções oxigenadas estarem na forma de íon do que na forma neutra, tá? Exatamente porque eles conseguem, com facilidade, formar cátions ou ânions, tá? Da mesma forma que a gente vai ver que isso acontece lá nas funções nitrogenadas. Então, eles têm um grau de ionização maior do que os hidrocarbonetos, né? No caso dos hidrocarbonetos, a gente tem lá a formação de cátions e ânions, tá? Então, eles ficam mais na forma neutra do que na forma de íons, tá? Eles podem formar íons, professor? Pode, mas eles permanecem mais na forma neutra. Já nas funções oxigenadas, principalmente aqui, quem, professor? Principalmente aqui, o álcool. Como o fenol também é um álcool, ele também tem um bom grau de ionização. No caso aqui dos ácidos carboxílicos. Ai, tá me trollando hoje, tá? No caso aqui dos ácidos carboxílicos, eles têm um alto grau de ionização. E no caso, como o éster também é um derivado de ácido carboxílico, eles também têm um alto poder, um alto grau de ionização. O aldeído, a acetona e o éter, eles já são mais estáveis. Ele, professor, mas eles podem ionizar? Podem. Em relação aos hidrocarbonetos, eles têm um grau de ionização, né, maior do que os hidrocarbonetos. Mas é importante a gente levar em consideração que o álcool, o fenol, o ácido carboxílico e os ésteres, eles possuem um grau de ionização maior, ou seja, a possibilidade, a capacidade de formar quem? Cátions e ânions, tá? Então, o grau de ionização está relacionado a formar cátions e ânion. Pergunta para vocês: quem é o íon positivo e quem é o íon negativo entre o cátion e o ânion? Quem pode me dizer? Quem é o íon negativo e quem é o íon positivo entre o cátion e o ânion? Quem pode me responder? Beleza, Dani? Se o cátion é o íon positivo, o ânion é o íon negativo, tá? Então é importante aí a gente levar em consideração isso, tá? Ânion, tá? Vou colocar aqui uma imagenzinha para vocês, para a gente poder entender aí o que é o cátion e o que é o ânion, né? Cadê você? Lá no sala de aula, tá? Eu coloquei aí para vocês Não, calma aí, Anderson. Por enquanto a gente não tá, né? Quem recebe, quem doa elétron. É a formação. É só a gente pensar assim. Eu vou pegar uma imagem para mostrar para ti. É mais fácil. Por exemplo, né? Ó, a gente tem aqui 4 funções orgânicas, tá? Então a gente tem o aldeído,
a gente tem a cetona, a gente tem o ácido carboxílico e a gente tem os ésteres, tá? O que é importante aqui a gente levar em consideração? O oxigênio, ele sempre vai formar, tá? Minha pergunta para vocês agora. O oxigênio, ele sempre vai formar, baseado na imagem que eu estou dando para vocês, ele sempre vai formar o cátion ou ele sempre vai formar o ânion? Quem pode me dizer? E aí? Quem é o cátion e quem é o ânion? Isso, Rosa, né? No caso aí, o oxigênio, ele sempre vai formar o ânion, né? Exatamente por quê? Porque o oxigênio sempre vai ser o carinha que vai estar ligado, né? Que vai estar com a carga negativa, né? Importante a gente lembrar aí da tabela periódica, tá? Vou colocar aqui para vocês, para a gente revisar aqui as questões relacionadas à tabela periódica e algumas informações que são importantes, tá? Vou colocar aqui para vocês, bem bonitinha minha tabela periódica. Coisas que são importantes, né? A gente levar em consideração quando a gente estiver trabalhando com a nossa tabela periódica, tá? Vou aumentar aqui para vocês poderem enxergar. Ó, tá? Revisãozinha básica aí, depois eu coloco essa tabela dinâmica lá para vocês no sala de aula. Funciona assim, tá? Características de cátions e de ânions, né? A gente tem que se ligar aí na tabela periódica. Então, funciona assim, tá? Elementos que estão aqui na família 1A e 2A, eles são elementos ricos em prótons, tá? Então, significa que se a gente tiver ali o carinha combinado, tá? Com a nossa cadeia orgânica, e ele tiver elementos da família 1 ou 2A, significa que eles serão elementos ricos em prótons. Professor, mas espera aí, a gente está falando de oxigênio. Beleza, o oxigênio não está nem na família 1A, nem na família 2A. Então, onde é que o oxigênio está? O oxigênio ele pertence aqui à família, né, 6A. Os elementos da família 6A e 7A, eles são elementos, né, que são ricos em elétrons. Significa o que para a gente? Que eles vão ter sempre excesso de elétrons e, consequentemente, na hora que a gente estiver avaliando a formação do grau de ionização, o oxigênio sempre vai formar o íon negativo, ou seja, o oxigênio sempre vai formar para a gente, tá, o ânion, diferente do que vai acontecer com outros elementos lá quando a gente estiver vendo os ésteres, tá, que são elementos aqui combinados com a família 1 e 2A. Então é importante a gente gravar essa informação, tá? Então toda vez que a gente estiver lidando aqui com elementos, tá, muito eletronegativos, ou seja, que são ricos em elétrons, a gente sempre vai ter quem em primeiro lugar? O flúor, depois o oxigênio e por último o nitrogênio, tá? Então eles são os elementos mais eletronegativos e consequentemente eles são os elementos que sempre vão formar ânions. Beleza até aqui? Então toda vez que a gente estiver falando aí de elementos que possuem, né, de elementos que possuem funções oxigenadas, tá? É sempre importante a gente lembrar que o oxigênio, ele sempre vai se ionizar na forma de ânion, tá? Então é importante a gente lembrar disso. Ânion. Ok? Até aqui? Beleza. Então, o oxigênio não, o oxigênio, tá? Então, o oxigênio sempre, ele vai se ionizar na forma do ânion, ou seja, ele tem um poder de ionização, um grau de ionização elevado. Isso é muito importante quando a gente estiver estudando relação estrutura-atividade, tá? No receptor, a gente precisa conhecer essas características físico-químicas para que a gente possa, né, saber como é que ele se liga a um receptor, para que a gente depois, quando a gente vá fazer a modificação da molécula, para a gente poder melhorar a seletividade dela, ou diminuir um efeito colateral, e melhorar a potência dela, a gente precisa entender essas características. Então, as funções oxigenadas, elas tendem a formar ânions. Ok até aqui? Tá? Então, as funções oxigenadas, elas tendem
a formar ânions. Vou mostrar aqui para vocês uma figurinha legal, tá? Uma figurinha legal. Nitrogenados não. Com as nossas funções onde vocês estão olhando aí a bolinha vermelha é a presença exatamente aí de quem, né? Então, toda vez que a gente estiver olhando a bolinha vermelha, a gente está olhando aí um elemento diferente do carbono, tá? Eu vou dar um zoom aqui, depois eu mexo a figura aí para vocês poderem enxergar. Então, a bolinha vermelha é a presença do oxigênio. Então, quanto mais oxigênios a gente tiver, né, seja ele uma acetona, seja ele aí, por enquanto eu não vou falar da amida, é posterior, seja ele um éter, tá? E assim sucessivamente, confere para a gente aí as questões relacionadas à polaridade da nossa molécula, tá? Então, por enquanto, o que a gente precisa saber das nossas funções oxigenadas, né? Vão formar compostos hidrofílicos, tá? Então, aonde a gente tiver a presença aí da função oxigenada, a gente vai formar compostos hidrofílicos, a gente vai ter um grau de ionização maior em relação às funções, né, em relação ao hidrocarboneto, e o oxigênio, ele sempre tende a formar para a gente, né, o íon negativo. Agora, diferente lá do que acontece, né, diferente lá do que acontece com os hidrocarbonetos, tá, os compostos oxigenados, eles podem formar ácidos ou eles podem formar bases. O que seria um ácido e o que seria uma base? Quem poderia me explicar? O que seria um ácido e o que seria uma base? Quem poderia me explicar? Alguém sabe me dizer de cabeça aí? Só um ácido é isso, uma base é aquilo. E aí? E aí, crianças? Quem pode me dizer aí o que é um ácido e o que é uma base? Bom, já que ninguém me explicou, tarefa para casa. Eu vou abrir uma tarefa para vocês lá no sala de aula e eu quero que vocês me expliquem, tá? Tanto no conceito de arrênios quanto para Lewis, o que é um ácido e o que é uma base, tá? Então, tarefa para casa. Dever de casa, tá? Então, eu quero que vocês me expliquem, né, dentro das funções oxigenadas e das funções nitrogenadas, ácido sofre ionização em solução aquosa, libera cátion, né? Base libera exclusivamente ânion. Beleza, mas a minha pergunta é, para o conceito de quem? De Arrhenius ou para o conceito de Lewis? Tá, crianças? Então, vamos lá, ó, tarefa para casa. Vocês vão fazer um resuminho, dando exemplos. O que é um ácido para Arrhenius e o que é um ácido para Lewis? O que é uma base para Arrhenius e o que é uma base para Lewis, tá? Então, eu vou abrir uma tarefinha para vocês fazerem um resuminho. O que é importante a gente saber? Que as funções oxigenadas, né, algumas delas, nem todas, algumas delas podem apresentar um determinado grau de acidez e um determinado grau de basicidade. Beleza? Beleza. Então, basicamente, aí para as nossas funções oxigenadas, a gente precisa entender essas características, tá? Quais são as funções nitrogenadas? Quem poderia me dizer aí quais são as funções nitrogenadas? E aí, quais são as funções? Amida, beleza.
e amina. Então, as nossas funções nitrogenadas são as aminas e as amidas, tá? Então, nas funções nitrogenadas, nós temos as aminas e as amidas. E aí? Grau de polaridade, elas são mais hidrofílicas ou elas são mais lipofílicas? E aí, elas são mais hidrofílicas ou elas são mais lipofílicas? Quem sabe me dizer? Isso, né, Dani? Elas são mais hidrofílicas. Olha como é facinho. Se a gente aprendeu, né? Se a gente aprendeu aí as funções oxigenadas, e a gente aprendeu aí que toda vez que a gente coloca um átomo diferente, tá, na molécula do nosso hidrocarboneto, tá, significa o quê? Que a gente vai ganhar mais polaridade, significa que a gente já vai ter um grau de ionização, só que agora, né, no caso do nitrogênio, a minha pergunta é, o nitrogênio, ele forma cátion ou ele forma ânion? Tá? Em termos de acidez, em termos de grau de ionização, o nitrogênio, ele forma cátion ou ele forma ânion? Quem saberia me dizer? No caso aí do nitrogênio, ele forma cátion ou ele forma ânion? Ele forma cátion? Por que ele forma cátion, Cassiane? A Regiane já me disse que ele forma ânion. A Dacimara também já me disse que ele forma ânion. E agora? A Dalvilene, o Keilson, de todo o Christian, todo mundo aqui está dizendo que o nitrogênio ele forma ânion, né? Vamos lá. É exatamente. Mas vamos lá. Vou voltar aqui para a tabela periódica. Vamos lá. Tabela periódica. Na tabela periódica, eu falei assim para vocês, né? Tá? Vou deixar aqui o chat. São da família 5A. Beleza, tá? Então, vamos lá. Falei para vocês que na tabela periódica, os elementos da família 1A, né, são ricos em prótons, os elementos da família 2A são ricos em prótons. Então, eles geralmente vão formar cátions, tá? Quem não sabe a tabela periódica aí, né? Linac roubou Césio na França. Beba magnésio, casa, senhor barão. Vocês devem ter aprendido tabela periódica dessa forma. E os elementos da família 6A e da família 7A, eles são elementos, né, ricos em elétrons, tá? Eles são elementos ricos em elétrons, tá? Então, eles geralmente vão formar ânions. Agora, lá na tabela, né, periódica, na família 5A, que a gente vai ter quem aí, muito importante aí pra gente do ponto de vista biológico, né? O nitrogênio e o enxofre, assim como na família 6A, a gente tem quem de importante para a gente? O oxigênio e o enxofre, tá? Na família 5A, aí vai variar. Dependendo de quem o nitrogênio esteja ligado, né? Dependendo de quem o nitrogênio esteja ligado, tá? O nitrogênio ele é eletronegativo, mas diferente do oxigênio, a forma como os elétrons do nitrogênio ele se organiza e com quem ele se liga, tá? Ele pode formar tanto o ânion quanto ele pode formar o cátion, tá? Ele é um elemento de exceção, sendo que cátion, tá? Sendo que o nitrogênio ele tende a formar mais cátion do que ânion, tá? Então, caramba. Ele tende a formar mais cátion do que ânion, tá? Exatamente por causa da questão da organização das camadas eletrônicas do nitrogênio, tá? O oxigênio ele forma 2 ligações, ele é bivalente, o nitrogênio ele forma 3 ligações, ele é trivalente, e o carbono ele forma 4 ligações, tá? Ele é tetravalente. Só que o nitrogênio, ele tem uma característica especial, tá?
E essa característica especial faz com que ele tenda a formar com mais facilidade cátions do que ânions, tá? Enquanto que o oxigênio tende a formar mais ânions do que cátions, beleza? Depois eu explico para vocês essa característica aí quando a gente estiver vendo as ligações para a gente ver a questão dos nossos fármacos. Beleza até aqui? Tanto que as aminas, né, elas têm mais característica de base, enquanto que as amidas, elas têm mais característica de ácido, tá? Exatamente por causa dessa organização, sendo que as amidas, né, elas são derivados, vou colocar aqui, as amidas, ela é um derivado do ácido carboxílico, Por isso que ela tem mais essa característica de ácido, enquanto que as aminas têm mais característica de base, tá? A mesma coisa acontece aqui quando a gente tem os ésteres, né? Os ésteres, eles também são derivados de ácido carboxílico, por isso que eu coloquei ele separadinho aqui em negrito com o ácido carboxílico. Ok até aqui? Vamos lá, para a gente poder fechar a nossa aulinha de hoje, vamos fazer um exercício, só para fixar isso que a gente aprendeu agora. Vou colocar para vocês a molécula de um fármaco. E eu quero que vocês façam o seguinte. Quero que vocês me digam quais são os grupos funcionais que estão presentes na molécula deste fármaco. Cadê você? Tá aqui. Achei. Bem facinho. Quero que vocês me digam aí quais são, né, as funções que estão presentes Quero que vocês me digam aí quais são as funções que estão presentes. Vou aumentar. Só cortar ele aqui, tirar o que não interessa pra gente. Pronto, quero só esse carinha aqui. Entre funções oxigenadas e funções nitrogenadas, quais são as funções hidrocarbonetos, quais são as funções que nós encontramos na molécula do Remdesivir? Quem pode me dizer quais são as funções orgânicas que a gente encontra aí? Coloquem aí para mim, éster, né? O que mais? Amina, ok, vamos lá. O que mais? Tem mais alguma coisa? Então tem éster, tem amina. O que mais, gente? Tem mais alguma coisa aí? Por enquanto, só funções oxigenadas, nitrogenadas e hidrocarbonetos, tá? E aí, gente, vamos lá? O que tem mais de função aí nessa molécula aí? Tem mais coisa aí, vamos lá?
Vou fazer frequência, quem não me responder vai tomar falta. E aí, gente, o que que a gente tem mais nessa molécula aqui? Quem pode me responder? Eita, pois é, Raíssa, que é para não estar aí só de corpo presente. Porque essa parte inicial, ela é muito importante, tá? Porque quando a gente for fazer a parte de síntese e a parte de modificação de moléculas, vocês têm que entender em que vocês estão mexendo, entendeu? Então é importante aí vocês levarem em consideração essa questão. Vamos lá, vou ajudar vocês, tá? Vou ajudar vocês. Essa primeira molécula eu vou ajudar vocês, a segunda eu vou deixar vocês se virarem, ok? Então vamos lá. Bem aqui, né, nós temos uma fração de hidrocarboneto de cadeia aberta. Estão vendo aqui? Uma fração de hidrocarboneto alifático, que a gente chama de hidrocarboneto aberto. Ok? Caramba. Tá? Então aqui a gente tem hidrocarboneto, tá? Carboneto. Hidrocarboneto. É importante a gente lembrar que os hidrocarbonetos também são funções, tá? A gente não pode simplesmente ignorar aí os nossos hidrocarbonetos, né? Vocês também me disseram que tem éster, né? Onde é que está o éster? O éster está bem aqui, ó. Essa partezinha aqui, dupla O, oxigênio, para cá, ó, vem cadeia de carbono. Então, esse carinha aqui, ele é um éster. Éster. Tá? Então, esse carinha aqui, pra gente, ele é um éster. Beleza. Tá? Vou trocar a forma. Não, vou trocar. Aí vocês me disseram mais que tem um éter. Esse éter está aqui, ó. Esse éter, ele está bem aqui, ó. Tá? Então, bem aqui, a gente tem um éter. Então, aqui a gente tem um éter. Tem mais alguma coisa aí entre funções, né? Álcool. Aonde é que tem álcool aí? Logo embaixo do éter, né? Então, aqui a gente tem uma dupla parte. Ó, a gente tem uma dupla parte de álcool, tá? Então, a gente tem álcool. Beleza. Então, aqui a gente tem álcool. Ó, aqui nós temos álcool. Beleza. Cetona. Aonde é que tem cetona aí, Raíssa? Para ser uma cetona, a gente precisa aí de um carbono secundário, né? Uma dupla ligação do oxigênio com um carbono secundário, ou seja, um carbono ligado a dois outros carbonos. Então, não tem cetona, tá? Então, tem éter. O Anderson falou amina. Isso, Anderson, tá? Então, bem aqui a gente tem o que a gente chama de amina, tá? Bem aqui uma aminona. Vou colocar aqui puxadinho. E esse carinha aqui, ele é uma amina. Depois a gente vai aprender o nomezinho desses caras, tá? Ó, então, basicamente é isso, ok? Isso aqui isso aqui no meio é uma outra função, que é uma função, né, que a gente chama de outros. A gente vai ver isso na próxima aula, porque tem algumas funções que a gente tem que dar aí um foco maior, tá? Então, a gente vai levar em consideração isso aqui como outros. Basicamente, a gente tem isso de funções orgânicas, tá? Eu vou colocar essa tabelinha para vocês lá no... Na verdade, tem na aula de vocês, tem uma revisão, alguns arquivos com revisão de grupos funcionais de orgânica. Mas o que é importante a gente entender, né? A gente tem que começar a olhar a molécula de um fármaco e não olhar só carbono, não olhar só hidrogênio, não olhar só oxigênio e assim sucessivamente. A gente tem que começar a olhar, né, as moléculas de carbono, as moléculas dos fármacos, e começar a ver ésteres, ácidos carboxílicos,
aminas, amidas e assim sucessivamente, tá? Então a gente vai ter que começar a fazer bastante aí esse exercício para que a gente possa, né, entender, e quando a gente for fazer as modificações nos nossos fármacos, a gente leve isso em consideração. Beleza? Até aqui, tudo ok? Vou fazer a chamada para a gente finalizar a nossa aula. Não saiam, tá? Parará, pará.